Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Dani Moleiro, consultora de beleza e estética aqui da Clínica Espaçou e começamos nossa live da semana e o meu convidado especial é o doutor Luciano Esteves, cirurgião plástico, ortomolecular, e o tema de hoje nós vamos falar sobre ozonioterapia. Ainda mais falando dessas questões do Covid, do coronavírus, que está muito em alta. Então tá todo mundo verificando, sabendo, ouvindo falar de ozonioterapia. E ozonioterapia é um tratamento novo que chegou na clínica Espaçou. E ele chegou e nós paramos, né, com esse conceito de quarentena. Então o ozônio começou e o professor doutor Luciano Esteves, que é um médico aqui da clínica, ele é muito especialista, ele já vem trabalhando com ozonioterapia, ele tem uma formação de cirurgia plástica, medicina estética e também, olha que legal, ele faz todo esse conceito de medicina preventiva, medicina ortomolecular. Então, isso é muito legal, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que nunca as questões relacionadas à nossa saúde foram tão importantes e tão fundamental, principalmente para esses pacientes, né? Esses clientes que infelizmente foram acometidos aí pelo coronavírus, e a gente percebe o quanto realmente a nossa saúde tem a importância, o quanto é importante cuidar da nossa saúde. Nossa saúde, nosso sobrepeso, tudo isso nessa total importância aí deste momento do coronavírus. Então, falar de ozonioterapia, obviamente, nós somos uma clínica de estética, mas ela tem vários benefícios. Eu aqui já peguei um monte de pergunta que o pessoal já foi mandando, e é muito legal falar sobre ozonioterapia com um especialista renomado, que é o Dr. Luciano Esteves. Então eu vou aguardar entrar para a gente conversar um pouquinho sobre essas indicações. As perguntinhas já estão aqui. E se vocês tiverem curiosidade, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem saber mais sobre o ozônio, que é a nossa live de hoje, vão mandando, vão interagindo, vão dando umas interadinhas aí com a gente, vai mandando pergunta que a gente vai tendo esse prazer aí de responder. Ozonioterapia, a gente fala que é um velho tratamento, mas é um novo tratamento no Brasil. Ó, o doutor Luciano o oizinho. Então, na verdade, ozonioterapia, ele já foi produzido e lançado em 1910, né? No começo da guerra. Oi, bonitão! Tudo bem? Tudo bom, Dani? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como E aí? vai? Tudo jóia? Um dia de Tá. cada vez, né? Vivendo um dia de cada vez, torcendo para que essa quarentena acabe logo, mas não sei, né? Vamos ver. Eu tô meio... Parei de escutar a notícia, acompanhar noticiário. Eu tô mais focado nos meus estudos e nas coisas que eu tenho que fazer do que ficar preocupado com desgraça, né? É Então, verdade. vamos ter um pensamento positivo e procurar ter uma visão positiva de futuro, né? Assim, o que que a gente vai poder fazer, o que que a gente pode fazer de bom, não só, né, a nível profissional, a nível familiar, mas também em termos de saúde depois que isso tudo acabar, né? É muito bom ouvir suas palavras. Eu também dei um time aqui de ficar ouvindo o noticiário, né? Hoje soube que o Moro saiu, pediu, voltou, gente, tá uma confusão. Mas eu acho que realmente a gente vai atraindo muito essa energia, né? Essa vibe. E falar da saúde, né? Nós somos profissionais que trabalhamos numa clínica de estética, mas é fundamental a saúde. Eu acho que nesse nosso retorno aí às nossas atividades, a importância, na verdade, da gente cuidar da nossa saúde, estar bem, saudável, não deixar a saúde, né, na verdade, para amanhã. Tem que cuidar da saúde muito bem. Pois é, a gente vem falando isso, né? Nas nossas lives, a gente já falou de imunidade, falou sobre cuidar da saúde intestinal, né? E hoje a gente vai falar de ozonoterapia, né? Que é uma técnica maravilhosa para manutenção, né? Para melhora da saúde.
eu sou um fã da ozonoterapia, eu me trato com ozonoterapia há mais de 5 anos. Né? Eu conheci a ozonoterapia durante a pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro, né, em medicina funcional. Então, ali foi a primeira vez que eu ouvi falar. Eu já tinha ouvido falar num congresso de ortomolecular, mas ali que eu tive uma aula mesmo sobre ozônio, os benefícios do ozônio, o que fazer. E aí logo achei fantástico, já comprei um aparelho e desde então eu venho usando, né, para várias coisas, em mim, em alguns pacientes, na minha família. Você me conhece já há algum tempo, sabe que eu sou um entusiasta dessa técnica. Né? Não, e assim, gente, parece o gás do milagre, né? É impressionante, Lu. Parece o gás do milagre, porque quando eu até pus assim, ozônio, né? Terapia, porque realmente quando a gente assiste o Lair Ribeiro, que é um médico também, falando de ozonioterapia, é impressionante. Ele trata muitas coisas, né? 230 doenças é possível tratar com ozônio sem medicamento ou associado ao medicamento, né? É, então, assim, o que é o ozônio? Né? Vamos começar, então, conceituando, né, o que é o ozônio. O ozônio é uma molécula instável, né, como se fosse um superoxigênio. Você está me ouvindo bem? Eu estou. Tá O pretinha a tela? barulho... Hã? Tá Não, preta a tela? não, tá tudo bem. Era só para saber se você estava, só para confirmar. Bom, o ozônio Então, o que acontece? O ozônio é um superoxigênio, né? O ozônio é uma molécula instável que é composta por 3 átomos de oxigênio. Normalmente, na natureza, o oxigênio ele se apresenta como uma molécula de 2 átomos, né? Como a gente está acostumado a ver o O2, né? 2 átomos de oxigênio que se unem. E o ozônio, então, é um superoxigênio, é uma molécula com 3 átomos de oxigênio que vai ter uma série de efeitos benéficos na nossa saúde, né? Antigamente, quando o pessoal assim da minha idade, talvez você não tenha pego isso ainda, mas tinham aqueles filtros de ozônio em casa, né? Sim. Para quê? Para esterilizar a água, né? Então, o que aquele filtro fazia? Né? Através de uma descarga elétrica, ele quebrava, né, o oxigênio do ar e aí fazia com que aquele oxigênio ficasse 2 moléculas de oxigênio separado e elas se ligassem a outras moléculas de O2 e aquilo então, né, a gente bebia, aquilo esterilizava a água e a gente bebia aquela água com gostinho de chuva, né? Tinha um cheirinho diferente, né? E o cheiro do ozônio é aquele cheiro de chuva, né? Porque quando há uma descarga elétrica na atmosfera, né, o raio, então, ele vai fazer com que algumas moléculas de oxigênio, né, sejam partidas e aqueles átomos soltos de oxigênio acabam se ligando a outros e aí fica aquele famoso cheiro de chuva que tem um pouco, né, lembra o cheiro do ozônio, né? É decorrente disso, né? Esse cheiro de chuva. Ele tem um cheirinho bem característico. Então, o ozônio, na verdade, a gente fala muito dessa relação, e tá todo mundo resgatando esses bebedouros mesmo de ozônio. E tem essa questão da saúde do ozônio, porque estão falando que com o coronavírus você toma, né, o ozônio e ele melhora todo o seu sistema imunológico. E a gente sabe que muitos processos, por exemplo, como a celulite, ela é inflamatória, né? E aí a parte estética do ozônio ela é até que nova. Mas essa qualidade da saúde com ozônio é fundamental, né? Você, como médico ortomolecular e cuida dessa prevenção da saúde dos pacientes, eu sei que você já usa já há um tempo, né? Eu uso para mim. Hoje, basicamente, eu uso mais para mim, porque né, há uns 2 anos atrás, houve uma matéria no Fantástico um pouco sensacionalista e que isso levou com que o Conselho Federal de Medicina lançasse uma proibição
dos médicos, que os médicos usassem ozonioterapia, né? Aqui no Brasil eles dizem que não há evidência científica suficiente. É uma pena isso, né? Porque a gente sabe que na Alemanha, há mais ou menos uns 40 anos, a ozonioterapia ela faz parte do sistema de saúde, né? É uma coisa que é coberta pelos convênios de saúde. Lá se usa muito, também na Espanha, na Itália, né? Na própria China agora, né? Tem uma série de trabalhos que eu recebi falando do uso do ozônio no tratamento de coronavírus, né? Então, assim, eu como médico aqui, eu sou proibido de trabalhar com isso, né? Mas acho que a gente tem o papel educacional, né? De informar as pessoas. E assim, né? A gente trabalha junto, né? Acho maravilhoso você ter essa tecnologia aí na clínica, né? Mesmo que eu não possa aplicar, mas saber que vocês todos podem se beneficiar, né? Vocês, os funcionários, os clientes, dessa técnica maravilhosa, desse tratamento excelente que é a ozonioterapia, né? Eu sou cirurgião plástico. Na época que eu tinha minha clínica, eu fazia muito, né, ozonioterapia para celulite, para gordura localizada, e a gente sabe que funciona, né? A celulite é um processo inflamatório, né? Ali a gente tem um déficit de oxigênio, então à medida que a gente combina outras técnicas, né, com a ozonioterapia, a gente vê uma melhora muito boa, né? Porque você oxigena mais aquele tecido, você ativa a circulação do local, né? E aí associado a outras técnicas, como, né, uma massagem modeladora, a endermologia, né? Tudo isso vai também, né, ativar a circulação e ajudar a uma melhora, e a gente pode oferecer melhores resultados para os nossos pacientes, né? Então, a ozônio, eu sei que ela tem várias indicações, mas dentro da clínica de estética, o que a gente pode citar como qualidade? Você já falou da celulite? A celulite, para gordura localizada também, né? Ele ajuda a melhorar. Então, a gente associava lá na clínica, fazia lipocavitação, entendeu? E aí, depois da lipocavitação, aplicava ozônio na área. Então, também ajudava a acelerar uma melhora dos resultados dos tratamentos, né? Para celulite também era muito bom. A gente costuma fazer radiofrequência, né? Associada a ozônio, ou fazer ozônio e depois vir com uma endermo ou uma massagem modeladora, né? Também ajudava bastante. Então, isso a gente fazia muito. E para flacidez também eu acho muito bom, principalmente flacidez de pescoço. Então, a ozonioterapia também dá um resultado legal, porque você coloca mais oxigênio, né? Você tem aí, então, um aporte, um estímulo à síntese de colágeno na derme profunda, né? O ozônio, ele vai ajudar a respiração celular a nível das mitocôndrias, né? As mitocôndrias são as usinas de energia das células. Então, você dando mais energia para aquela célula, para o fibroblasto, mais especificamente, a gente tem, então, uma maior produção de colágeno. Ela vai desempenhar melhor as suas funções, né? Vai ter mais energia para desempenhar o seu papel. Eu tenho visto muito, e olha, eu tive a oportunidade de fazer um tratamento com ozônio para fibrose, Lu, incrível. Então, na verdade, assim que eu tive a Ana, né, minha filha mais nova, eu fiz uma lipo e a gente acha que nunca vai acontecer conosco, né? Eu fiquei com uma fibrose em abdômen superior. E aí eu fiz esse tratamento com a ozônio, que são injeções, né? São injeçõezinhas de um gás. Não é dolorido, ela é bem confortável. E eu gostei muito do resultado. E assim, você vê que fibrose é difícil de tratar.
é duro, né? É denso o tecido. E olha, ela teve um resultado associado à radiofrequência incrível, muito bom. Então a gente tem falado muito do que vai acontecer na estética, e eu acho que o ozônio, ainda mais ganhando essa força aí com o coronavírus, ele realmente consegue trabalhar muito essa qualidade de vida, né? E assim, a estética associado junto é fantástico. É que assim, hoje, né, a gente está vendo, né, essa coisa assim, a gente fala que tudo é sistêmico, né? Então, a estética está caminhando cada vez mais para se encontrar com a saúde, né? Então, assim, antes a gente olhava a celulite como um processo estanque, só que fosse só ali. Só que aquilo ali é um reflexo de um todo, de um organismo intoxicado, do excesso de consumo de carboidrato, de glicação, de uma série de coisas. Então, como hoje se fala muito na medicina integrativa, daqui a pouco, acho que mais 1, 2 anos, vai estar todo mundo falando de estética integrativa, né? É, De como você vai correlacionar aquele problema que antes se achava que era só estético com toda uma questão de saúde, né? O que se fala muito hoje do melasma, né? O melasma não é só do sol, não é só hormonal, é a não. questão toda da cascata inflamatória, dos oxidantes e antioxidantes. Então, você vai vendo que a gente que já milita há um tempo nessa área, né, como é que os tratamentos estão evoluindo e estão ficando cada vez mais integrados. Né? Antes era só o quê? Tá com melasma, é peeling. Né? Hoje a gente tem um monte de coisa. Tem peeling, tem LED, tem laser, laser de baixa, laser de alta potência, tem os antioxidantes, tem o microagulhamento, tem o drug delivery, tem uma série de coisas que você vai aumentando o teu armamental para tratar cada vez melhor esses problemas que antigamente eram vistos como uma coisa somente local, né? Uma coisa somente ali, né? Só daquele local, estanque, e aquilo como se aquilo não tivesse correlação com o resto do organismo e com a saúde como um todo, né? Não, e o que você falou, né? Cada vez mais nós estamos usando várias propostas de tratamento para o mesmo meio. E antes a gente falava muito de melasma e a gente fazia peeling, machucava, lesionava e às vezes o paciente não conseguia cuidar ou não conseguia entender dessa importância que o melasma ele dá uma mascarada, né? Você tem uma melhora muito rápida e depois progressivamente ele vai pigmentando de novo. A gente brinca, né? Fala que quase a gente não sabe o que indicar de tanta coisa que a gente tem de proposta de tratamento. E o que você falou da estética integrativa, gostei desse nome, viu? Que é aliar a saúde associado à beleza, a bem-estar, porque você também não tem beleza se você não está saudável, né? Sim. Que assim, passar a ver aquele problema estético dentro de um todo, né? Porque não dá para imaginar que aquilo ali é uma questão só local, né? Que não tem uma correlação com a alimentação e com uma série de outras coisas, né? Então, tem se estudado muito e cada vez mais a gente percebe que está tudo interligado. Eu tenho uma pergunta aqui de uma cliente que passou no Instagram e deixou para nós, tá bom? Formas de aplicação do ozônio. Como é que funciona a aplicação dentro da clínica no ozônio, do ozônio? Tá. Então, o ozônio, né? O que a gente aplica, na verdade, não é só ozônio, né? O aparelho, ele transforma, né, o oxigênio medicinal que está num cilindro, ele passa pelo aparelho e aquilo que a gente colhe na seringa é uma mistura de oxigênio puro com ozônio. Normalmente, ali a gente tem cerca de 97% de ozônio e 3% de ozônio. Mas aqueles 3% são capazes de gerar uma série de benefícios no nosso organismo. Então, a gente pode ter uma ação local do ozônio, como a gente estava falando. Né? É uma ação, se você aplica na gordura subcutânea, logo abaixo da pele, ou mais no meio da gordura,
como para celulite, gordura localizada, para flacidez. Essa é uma ação local. A gente tem outras vias de aplicação, né? É a via retal, né? Em que através de uma sondinha bem fininha, você aplica aí mais ou menos de 120 a 180 ml dessa mistura oxigênio-ozônio pelo reto, né? Então, assim, uma coisa que é uma injeção bem lenta, que não gera dor nem desconforto. E esse ozônio ele é absorvido pela mucosa do reto. E aí ele vai reagir com substâncias do sangue e, através da circulação, não o ozônio em si, porque o ozônio ele rapidamente reage com as moléculas do organismo e ele vai, então, gerar umas outras substâncias, né? Uns outros compostos que são chamados de ozonídeos. E esses ozonídeos eles ficam na nossa circulação por aproximadamente uma semana. Então, geralmente a gente faz as aplicações de ozônio uma vez por semana. Então, a gente faz o ozônio retal, ele é então absorvido pelo sangue e ele vai ter uma circulação sistêmica. Corpo né? todo. No corpo todo. Então, ele sai dali, ele passa no fígado. Então, ele ajuda a dar uma limpada, uma desintoxicada no fígado e ele atinge a circulação sistêmica e vai circular pelo corpo todo. As outras formas de aplicação do ozônio, então, né, a gente falou da aplicação local na celulite, na gordura localizada, a via retal. A gente tem o que a gente chama de autoemo maior, né, em que a gente pega uma veia, a gente tira para uma bolsa, igual aquelas bolsas de doação de sangue, né, de transfusão de sangue. A gente tira de 100 a 120 ml de sangue, a gente ozoniza o sangue ali naquela bolsa, e aí aquela bolsa, você recebe novamente o seu sangue ozonizado. Então, esse sangue também, né, vai voltar pela veia, né, sai o teu sangue venoso, volta o sangue venoso ozonizado, e aí esse sangue vai circular por todo o organismo e vai ter, então, uma série de benefícios aí, vai atingir todo o organismo. E a quarta forma de aplicação de uso do ozônio é o que a gente chama de autohemoterapia menor. Normalmente a gente pega uma seringa de 10 ml, coloca 5 ml de ozônio, punciona a veia, aspira mais 5 ml de sangue, ozoniza o sangue na própria seringa e aí esse sangue a gente injeta no músculo, né? Ou no braço ou no glúteo, injeta esses 5 ml e esse sangue, essa autoemo menor, ela tem uma capacidade de estimular bastante o nosso sistema imunológico, né? Então, o que tem sido muito feito nesses trabalhos lá na China é a autoemo menor associada ao ozônio retal ou mesmo a autoemo maior, né, para que o sangue ozonizado circule por todo o organismo. Circulou na internet um vídeo muito legal do Álvaro Garneiro, que ele voltou de Miami com o Covid, né, já contaminado com coronavírus. E ele tem um pai que já é grupo de risco e ele contaminou o pai dele. Ele fez um vídeo muito legal falando exatamente sobre o uso do ozônio, e ele mostrou, na verdade, uma profissional puxando a seringa e ele até brincou, ele falou: olha, ela vai enfiar, ela vai colocar lá naquele lugar, tal. E aí, assim, eu nunca tinha feito o retal e depois do vídeo dele me chamou super atenção e eu fiz o ozônio retal em mim e, assim, o que eu senti, né? Eu senti mais disposição, eu senti mais facilidade de concentração, porque por mais que a gente está em casa, está fazendo home office e tal, parece que você se dispersa muito e você vai ficando meio prostradão, né? Enfim. E eu senti maior volume fecal e parece que eu dei uma enxugadinha e a minha celulite deu uma melhorada impressionante. É efeito do ozônio? Então, você tem uma soma de efeitos, né? Então, uma maior oxigenação sistêmica,
essa questão do intestino, muitas vezes, quando você está, por exemplo, com alguma intoxicação intestinal, quando você vai... você faz a aplicação do ozônio retal, né? Você trabalha para eliminar um pouco das bactérias patogênicas do intestino. A gente sabe que a gente tem uma gama de bactérias imensa no nosso intestino, algumas são boas e algumas são ruins. Então, a ozonoterapia, né, o ozônio retal, ele contribui para diminuir a quantidade das bactérias ruins, principalmente no intestino grosso. Então, ele tem essa ação, então isso pode ter te ajudado a melhorar aí no banheiro. Essa coisa da disposição tem a ver com aquilo que a gente conversou mais cedo, sobre a questão da mitocôndria. A gente está dando mais, né, o ozônio ele vai ativar a quantidade, aumentar a quantidade de NADH, de NAD, que vai ser transformado em NADH a nível da mitocôndria, melhorando o nível de energia celular. Então, a gente vai deixar as células mais energizadas e vai melhorar. Eu não sei se você tinha feito a autoemo menor, né? Porque a Não. autoemo menor, ela dá também isso. Ela te deixa mais energizado, mais disposto, ela ativa a tua imunidade. Então, também... porque, assim, eu já faço autoemoterapia há uns 7 anos. E aí, depois que eu conheci o ozônio, eu passei a fazer autoemoterapia com ozônio. Que Né? legal! A autoemoterapia também é uma coisa controversa, né? Que o Conselho de Medicina condena, reprova, mas a gente tem aí inúmeros terapeutas, muitas pessoas que falam super bem da autoemo. Né? Tem muitos vídeos no YouTube do Dr. Luiz Moura, que é um médico que faleceu aqui do Rio, mas que lidou com autoemoterapia desde que ele era acadêmico de medicina e o pai dele era médico. E então, assim, tem muitas experiências boas de autoemo. Então, tem muitas pessoas que fazem, né? Hoje, a ozonoterapia acabou ficando, né? Como veio essa proibição do Conselho de Medicina, está muito na mão dos enfermeiros e dos fisioterapeutas, né? Vocês como profissionais de saúde, abraçaram o uso dessa técnica e estão, então, difundindo e trabalhando cada vez mais com isso. Né? O ozônio também pode ser usado para feridas, para ferimentos, né? Em que você usa o bag, né? Que é como se fosse um saco, Um e saco. aí você umidifica a ferida, aqueles pés diabéticos, aqueles problemas de má circulação, de úlceras vasculares. Então, aquilo tudo ajuda. Esses problemas todos eles têm uma melhor cicatrização quando você aplica o ozônio, né? Então, ele fica dentro de um saco, você fica ventilando o ozônio ali durante um tempo. E aquilo é muito bom. A aplicação também do ozônio no subcutâneo, ao redor das bordas dessas feridas, também ajuda a acelerar a cicatrização. Você tem uma melhora também importante, né, nesses processos inflamatórios e cicatriciais da pele. Eu já vi você comentando, na verdade, que quando você coloca os fios de sustentação para ter um efeito lifting, você trabalha associado ao ozônio para diminuir intercorrência. Diminuir intercorrência, que na verdade é um processo inflamatório mais longo, edema, processo de roxinho que fica na cliente. O ozônio ele tem esse poder de evitar até complicações no fio, doutor Luciano? Então, quando a gente faz esses fios de sustentação facial, né, às vezes você tem algum sangramento, às vezes alguns pacientes formam, né, uma certa fibrose em alguns locais, geralmente em virtude disso, porque geralmente onde sangra, você tem uma maior tendência a fazer fibrose. Né? Quando você falou do seu caso, eu fiz uma lipo e fiquei cheia de fibrose. Provavelmente o que houve ali foi um acúmulo de sangue. E aí, quando aquilo ali cicatrizou, então ficou mais fibrosado. Isso. Então, o ozônio, como você mesma falou, né, pode ser utilizado para o tratamento de fibroses. Então, eu já tive algumas pacientes que às vezes têm uma fibrose, né,
transitória no processo de cicatrização, como muitas vezes os pacientes na lipo. Né? A paciente faz lipo, tem uma fibrose 15, 20 dias depois, mas que com a própria drenagem aquilo ali vai desaparecer, vai sumir. Mas a gente pode utilizar o ozônio para acelerar essa cicatrização e diminuir esse processo de formação de fibrose naqueles locais ali, entendeu? Então, eu já usei no rosto algumas vezes, usei no pescoço, tanto para fio quanto para ajudar a estimular a formação de colágeno na pele, né? E como é que funciona assim? Quantas vezes a gente faz o ozônio? Quantas sessões? Eu sei que quantas sessões é meio complicado falar, mas como é que funciona essa indicação do ozônio? Então, assim, vai depender da queixa, né? Por exemplo, o ozônio funciona muito bem para zumbido, para processos articulares, para labirintite, para essas questões de estética. Tudo isso vai ajudar. O ozônio é benéfico. Então, o que a gente costuma fazer é o seguinte, eu falo com o paciente, olha, não adianta fazer uma aplicação. A gente vai fazer programas de 10, ou dependendo do estado do paciente, 20, você vai precisar pelo menos 20 sessões. Ou vamos fazer 10 sessões, uma sessão por semana. Depois dessas 10 sessões a gente reavalia e assim vai. Aí depois você pode fazer mais, mas o ideal é fazer no mínimo 10, entendeu? Dependendo do caso, de 10 a 20. O que normalmente acontece é o seguinte, é que os pacientes começam a ver benefício, na terceira sessão já está vendo, está ótimo, poxa, estou melhor. Eu tive um paciente que usava aparelho, já um senhor de quase 80 anos, que usava aparelho auditivo. Então ele fazia, ele tinha uma dor crônica no cotovelo, ele fazia no cotovelo, ele fazia auricular e fazia retal. E ele, depois de umas, sei lá, umas 8, 9 sessões, ele falou, caramba, esses dias eu fui ligar a televisão, eu falei assim, gente, e acho que eu esqueci meu aparelho baixo. E aí, quando ele foi ver, caraca, eu tô sem meu aparelho, eu tô ouvindo. Assim, ele relatou que melhorou. E aí ele ficou um tempo, ele fez umas 30 sessões. E ele ficou muito satisfeito. Então, assim, cada um reage de um jeito, né? Muito, por exemplo, para joelho é muito bom, artrose no joelho, problemas de manguito rotador ou dor no ombro, dores musculares, hérnia de disco, tudo isso a gente pode usar. Mas, assim, às vezes você faz uma primeira sessão, a pessoa tem um benefício transitório durante 2, 3 dias. Mas à medida que você vai, né, engrenando o tratamento, vai fazendo 5, 7, 8 sessões, aí que o paciente consegue realmente perceber uma melhora e aí muitas vezes ele continua por um tempo maior, entendeu? Quando ele começa realmente a perceber os benefícios. Isso que você falou é muito interessante. Na verdade, quando eu comecei a estudar o ozônio, eu falei assim, gente, será que esse negócio funciona mesmo? Porque ele é bom para tudo. Você pode aplicar o ozônio em tudo, ele tem indicação de tudo e tudo ele melhora. E, na verdade, ele é pouco difundido no Brasil e na América, né? Exatamente por competir tanto com a indústria de medicamento, né? Então, na verdade, tanto zumbido no ouvido, problemas de tireoide. E aí teve essa reportagem que falou, olha, o câncer, né? Não é que você tem que abandonar o seu tratamento, mas ele é coadjuvante, né? E quando a gente traz isso para a estética, né? Que a gente trata um pouquinho de patologia, mas não uma patologia tão severa, imagino como isso realmente vai melhorar, né, Lu? Assim, a gente tem países, né, como lá na Rússia, em Cuba, né, Alemanha Oriental, né, esses países que eram no bloco comunista, que eram economias que não tinham tanto dinheiro, nem tinham tantas medicações, né, por causa da Guerra Fria e tudo mais. Então, esses países, eles desenvolveram muito os estudos com o uso de ozônio. Porque o ozônio é uma coisa barata, eficaz e que, a nível de saúde pública, é maravilhoso, né? A ABOS, a Associação Brasileira de Ozonoterapia, a SOBOM, a Sociedade de Ozonoterapia Médica, né? Tem estudos que mostram que, em termos de saúde pública, se você começasse a usar o ozônio em larga escala, você diminuiria muito
os custos com medicamentos e tudo mais. Então, assim, é uma coisa eficaz, né, que já é usada há muito tempo, mas que aqui no nosso país ainda existe uma resistência, né, de uma série de órgãos. E aí aquelas coisas, aquela problemática brasileira que não é de hoje e, É, infelizmente, a gente não tem um tratamento tão bom, né, acessível a tantas pessoas, né? mas eu acho que vai mudar, viu? Eu acho que o ozônio, as pessoas conhecendo. Eu tava com uma foliculite muito chata de uma paciente no bumbum. E eu tratava com luz pulsada, com laser, fazia bastante coisa. E eu falava, caramba, né? Alimentar tudo. E ela fez um óleo, o uso do óleo ozonizado, um óleo de melaleuca ozonizado e secou a foliculite dela. Eu fiquei impressionada e aí começou a ganhar força o conhecimento do ozônio. É, o ozônio ele é bactericida, ele é fungicida, ele é virucida e o óleo ele retém muitas propriedades do ozônio, né? Ele é diferente da água, você pode ozonizar a água. Tem muitos dentistas que utilizam ozônio para tratamento de canal ou quando você faz uma cirurgia dentária, o dentista te dá uma garrafinha de óleo ozonizado, mas assim, o ozônio ele não fixa muito bem na água, né? Então ele dura no máximo 24 horas. No óleo do ozônio dura 6 meses. Então você passa aquele óleo ozonizado, né? Ele retém a propriedade do ozônio ali. Então ele é excelente para tratamento de micose, micose de unha. Funciona super bem o tratamento com óleo ozonizado, ferimentos. É fantástico o uso do óleo ozonizado também. E aí, para essas foliculites, esses processos inflamatórios infecciosos, a experiência mostra que é um tratamento excelente. E ozonioterapia dá para fazer na queda capilar? Então, tem estudos que mostram o uso do ozônio, né? A injeção de ozônio no couro cabeludo, eu até já fiz uma vez, né? Mas, assim, não é fácil, não. Tem que ver o que acontece. Mesmo, como o couro cabeludo por si só, ele já é uma região do organismo muito sensível, né? Então, É, você tomar, né, uma agulhada no couro cabeludo não é das coisas mais confortáveis. E aí, o que acontece? Como você vai insuflar o gás, você vai injetar o gás, e isso gera uma distensão do couro cabeludo. Então, isso também é um processo que, para algumas pessoas, é muito doloroso, para outras não. Mas, assim, não é das coisas mais agradáveis. Não dá para dizer que ó, é tranquilinho, bora fazer que é mole, que não. nem massagem. Não é? Então, doutor, o que você fala? Qual é a melhor indicação para o ozônio dentro da clínica de estética? O que você mais gosta de fazer? Então, principalmente celulite e gordura localizada, né? São os tops da minha experiência com ozônio. E depois, a flacidez de pescoço também, eu já vi alguns bons resultados, uma melhora legal, mas assim, não é uma sessão, são de 10 a 20 sessões, tem que fazer pelo menos uma vez por semana, e aí vai tendo uma melhora gradativa, né? Eu tô vendo o pessoal fazer para a região dos olhos, olheira, porque é pigmento, é congestão vascular. Você gosta também dessa aplicação da ozonioterapia na olheira? Eu acho que deve ser muito bom, né? Porque antigamente a gente tinha a carboxiterapia, né? Assim, ela existe até hoje, mas antigamente, quando a carboxi surgiu, foi um grande boom, né? Uns 15 anos atrás, mais ou menos. E assim, qual era o efeito da carboxi, né? A carboxiterapia ela promovia uma vasodilatação, né? E fazia o quê? Como quando a gente injetava o gás carbônico, aquilo é como se você simulasse uma baixa de oxigênio naquela região. Então você fazia um maior aporte sanguíneo ali para combater aquela baixa de oxigênio e a hemoglobina, que é a molécula das hemácias, né?
que se liga e que transporta oxigênio, ela tem uma maior afinidade pelo gás carbônico do que pelo oxigênio. Então, o sangue chegava lá, liberava o oxigênio no tecido e sequestrava o gás carbônico. Então, pensando nisso, se a gente injetar oxigênio puro mais ozônio, que é um super oxigênio, o resultado deve ser fantástico. Muito maior, né? E É, menos sessões. sim, sim. Eu me candidato a fazer. Assim, acabar. Eu também. Tenho uma olheira safada. E aí assim, eu acho que vai, pensando, né, fisiopatologicamente, eu acho que acredito que deve realmente dar um bom resultado. Eu nunca fiz, mas não sei se você tem, se você tiver alguma literatura, algum artigo que fale sobre isso, me manda. Vamos ler, vamos estudar isso aí para a gente colocar isso em prática. Muito bom. Você também já falou com uma conversa nossa num café que você faz o Sculptra, né? Você prepara todo o tecido com ozônio, depois você vai injetando o Sculptra, que é um bioestimulador de colágeno e elastina fantástico. Não vejo a hora de fazer também, viu? Exatamente com esse benefício. Nas terapias associadas, como se você estivesse preparando realmente esse tecido para uma técnica invasiva, né, Lu? Sim, sim. Por quê? Dependendo, a gente trabalha geralmente com ozônio numa concentração anti-inflamatória. Então, assim, a gente promove, então, vai desintoxicando o tecido, vai fornecendo mais oxigênio. Então, aquela célula, né, aquele fibroblasto, já está com suas mitocôndrias ativadas, né? Então, na hora que você entra com um bioestimulador de colágeno, né, ele já está ali quente, né? Então, é aquela história, pode vir quente que eu estou fervendo? Então, você já deu uma preparada na região e aí, logo em seguida, você faz o bioestimulador e aí depois pode até continuar para que esse fibroblasto tenha uma ação mais ativada, né? O ozônio com relação à atividade física, ele pode ser feito no mesmo dia ou a gente Sem pede... problema, sem problema. É. É, Alimento, ozônio com alimentação, alguma coisa diferente? sem problema nenhum. O que você não deve, assim, por exemplo, logo antes, se você vai, vamos supor, você vai fazer de manhã, vai fazer ozonoterapia pela manhã, e você costuma tomar vitaminas, né, uns minerais, vitaminas antioxidantes, o ideal é que você faça primeiro o ozônio e depois, daí umas 2, 3 horas, você tome as suas vitaminas e os seus antioxidantes. Por quê? O ozônio... Desculpa. O ozônio, é uma terapia oxidante, mas que, na verdade, tem um efeito antioxidante. Então, se você toma vitamina, né, seus minerais, com o intuito de antioxidação, e faz o ozônio em seguida, você vai perder o efeito daqueles minerais, daquelas vitaminas que você tomou. Mas, fora isso, não tem problema nenhum, entendeu? Eu ouvi um professor falando sobre isso. Ele não gosta de associar o ozônio com antioxidante, mas ele é legal ouvir dessa forma que você pode associar, mas com intervalo de 2 horas, né? Sim. E que é vitamina C, né? Você não tomar. Sim, vitamina C, vitamina E, esses polivitamínicos, né? Essas fórmulas de vitaminas e minerais e antioxidantes, é melhor você esperar de 2 a 3 horas e depois você toma sem problema. E só no dia da aplicação. Nos outros dias, normalmente, toma normal, sem problema nenhum. Você faz uma média mínima de sessão, por exemplo, ciclos, pelo menos X sessões para você ter um resultado positivo. Eu falo que o ideal sempre é fazer no mínimo 10 sessões, entendeu? Vai fazer 10 e a gente vai reavaliar. Aí pode fazer mais 5, mais 10. Tem pacientes que fazem sempre. Então, assim, cada caso é um caso. Às vezes eu tenho muitos pacientes... Assim, né? Antes eu tinha muitos pacientes que me procuravam com patologias.
às vezes pacientes com câncer, com outro. Então, às vezes, dependendo do que o paciente tinha, a gente fazia, às vezes, muitas, 30, 40, né? Eu tive paciente ficar quase 2 anos fazendo seguidamente. E assim, ela só não faz hoje porque ela se mudou para Brasília, entendeu? Mas essa paciente me acompanhou durante muito tempo. Ela teve um problema, uma lesão, um osteomiosarcoma, né? Um câncer muscular na perna. E aí ela começou a fazer ozônio e ela começou a ver os benefícios e sentir bem. E ela morria de medo que o câncer voltasse. Então, ela ficou fazendo direto, né? Mas, assim, a maioria dos pacientes fazem em torno de 20 a 30 sessões, e aí depois dão um tempo, depois voltam, e vai assim, entendeu? Muito bem. Mais alguma complementação, formas de aplicação, benefícios? Você falou, alguém não pode fazer ozônio porque ele parece o gás do milagre. Quem não pode fazer? Então assim, eu sempre procuro dosar a G6PD, que é uma enzima que degrada o ozônio. Então, assim, é bom ter esse exame laboratorial, porque quem tem essa enzima baixa não se dá bem com ozônio, passa mal e tal, então ela tem problema na degradação do ozônio. Então, essas pessoas realmente não devem fazer, né? O que mais? Assim, o ozônio a gente tem que sempre tomar um certo cuidado, porque é aquela coisa, o ozônio demais também é prejudicial, entendeu? Então, você tem uma faixa de dosagem de ozônio que você pode fazer com segurança para ter benefício. Mas não é aquela coisa de sair infiltrando o corpo inteiro, entendeu? Então aí acaba... É bom não e vai vai... ser legal. Então você tem que... só tem que tomar um cuidado, como tudo na vida, né? Os excessos sempre são prejudiciais, né? Também. Também. Muito bem. Gostei. Eu não vejo a hora da gente voltar a trabalhar, abrir a clínica para poder colocar o ozônio aí para rodar. Maravilha. Não, muito bom, Eu continuo fazendo, né? Eu faço em mim mesmo toda semana. E agora, nesses últimos tempos, eu tenho uma amiga dentista que ela faz em mim a autoemo menor e eu faço nela. E a gente está fazendo, né? Eu faço ozônio na minha mãe, que tem artrite reumatoide e síndrome de Sjögren. Então, eu faço autoemo menor para melhorar a questão intestinal dela. Faço nas articulações, onde ela tem dor. E tem um alívio muito bom. No começo foi uma luta, a gente brigou para começar, mas depois que ela começou a ver que funcionava, agora ela já me liga e pergunta que horas eu vou aí hoje? Qual é o meu horário? Entendeu? Então, Você faz, em você faz toda semana autoemo menor, né? retal e autoemo menor. Você faz no mesmo dia as duas? Geralmente sim, ou às vezes eu faço em dias separados, tanto faz. Ou às vezes, assim, se eu estou muito cansado, eu faço 2 vezes o retal por semana, né? Eu não tenho uma regra, entendeu? Mas geralmente eu faço o retal na segunda-feira, eu faço na terça autoemo menor e às vezes no sábado ou na sexta eu faço uma segunda vez a retal, mas é mais raro. Geralmente eu faço uma vez por semana cada uma delas. Com um volume de 180, Lu, mais ou É, menos? em média 180, 120 a 180. E 20 de concentração, Por aí. mais ou menos. Depende, 20 a 30, 20 a 30. Assim, não, eu vejo a cada semana que dose que eu preciso, entendeu? Se é Eu mais tenho... inflamatória, se é mais... Não, que é, assim, pode... A gente, né, tem uma tabela antiga em tal concentração ela é bactericida, em tal concentração fungicida, em tal concentração anti-inflamatória. Mas, normalmente, o ozônio retal a gente faz entre 20 e 30 microgramas por ml, né? Então, eu faço na média aí uns 28, por aí, geralmente. Entendeu? Porque depende de cada aparelho, como se o teu aparelho é digital, e aí você já coloca a dose exata, ou se é um aparelho analógico, que ele tem uma tabela em que você vai ver ali de que forma você vai regular para calcular a dose. a concentração. Mas muito bom, viu? É assim, é um tema,
é uma terapia fantástica que eu acho que vem agora com mais força ainda, vem para ficar. Eu acho que essa questão da saúde está sendo muito importante também no nosso momento. Você Sim. quer deixar algum recado? Quer pontuar alguma coisa que não falamos? Acho que é isso, né? A gente falou bastante sobre os aspectos, o uso na estética, na saúde. É uma questão de começar a fazer né, e acompanhar e ver os benefícios. Né? As Deus. pessoas se permitirem experimentar esse tratamento. Que tem muita gente que fala, nossa, mas tem uma aplicação ou local, ou de sangue, né? Com sangue, ou com a retal. Mas é bem tranquilo, né? É uma sonda bem fininha, nem não dá Sim, nada, não faz nada. Não dá nada assim, não dá nenhum desconforto. é isso aí. Ok, doutor Luciano, muito obrigada. Não vemos a hora da Clínica Espaçou voltar às suas atividades. Os clientes já estão ligando, já estão mandando. Nós fizemos até uma campanha de um voucher, tá? Eu vi. O cliente Eu compra quase 100... comprei para dar de presente. que é bom. Compra R$ 100 e tem um voucher de 180. A nossa central de atendimento para falar com os clientes, para tirar dúvida, para falar, enfim, já está funcionando. E eu espero que a quarentena aí no dia 10 de maio já com muita saúde, com muita consciência, com biossegurança nos nossos atendimentos, a gente já retorna aí. É isso aí, maravilha. Prazer estar aqui com vocês novamente, mais uma vez. E vamos em frente. Tomara que começar a fazer uma contagem regressiva, né, para o dia 10. A gente retomar aí o trabalho. Então tá Maravilha. bom, Lu. Beijo. Obrigada. Obrigada quem nos Tchau. acompanhou. E aí tá mais um tema para estética muito legal, que é a ozonioterapia.